experiência, eu não sei se é comum com todo mundo, mas eu fiquei. Então, vamos lá, vamos falar sobre a entrevista de emprego. Carlos, isso aí é um problema. Tanto ter pouca ou ter muita, né? Cada uma das situações tem uma questão ali que os empregadores costumam observar. Bom, a finalidade da entrevista de emprego é tentar avaliar, né, o sujeito, né, que se propõe a trabalhar em determinado ambiente. Então, é uma forma da empresa tentar conhecer esse indivíduo qualidades que possam, né, ser agregadoras para o negócio. Então, a tentativa sempre é essa, né? Aproximar-se e reconhecer no sujeito qualidades ali, inclinações para o cargo. Só que essas entrevistas, elas são muito bem elaboradas, assim, não pensem vocês que não há por trás delas todo um aparato técnico, né, para que se consiga realmente entender como esse sujeito se comportaria no cargo. Tanto que muitas empresas, elas possuem pessoas que fazem basicamente isso, ou seja, avaliam indivíduos para que eles possam, porventura, ser colaboradores. E algumas empresas, elas, inclusive, terceirizam esse serviço para pessoas com formação em psicologia, né? Então, há toda uma preocupação realmente das empresas e a depender da empresa, um investimento sério, né, na contratação de colaboradores e faça, então, né, entrevistas muito técnicas, baseadas em testes, em relatórios específicos, entrevistas feitas por pessoas experientes que conseguem, às vezes, só no olhar, né, do candidato, no modo como ele se comporta ali, no tom de voz dele, já fazer determinadas conclusões. Então, a finalidade da entrevista é essa, e é algo realmente que as empresas fazem com seriedade. Porque quando um colaborador é admitido, né, ele, antes de mais nada, é um ser humano, né, cheio das suas individualidades, e caso ele seja uma escolha, não sei se eu vou falar a palavra errada, porque eu não gosto, né, inadequada, né, uma palavrinha mais leve, caso ele seja uma escolha inadequada, peraí, calma. Ele pode trazer prejuízos de toda natureza para a empresa, né? Então, que fique claro isso. Então, não adianta o indivíduo que se propõe a trabalhar em tal empresa chegar totalmente despreparado para a entrevista. Porque esse despreparo dele vai entregar alguma coisa para quem está conduzindo o procedimento, né? Do mesmo modo, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é a insegurança que vai te entregar, é o nervosismo. Eu penso que não é tanto isso, porque, assim, toda pessoa que faz uma entrevista de emprego, ela sabe que a insegurança e o nervosismo são muito naturais, assim, numa situação em que há ali dois estranhos e alguém numa situação de sujeição, de certa forma, né? Mas, assim, além do nervosismo em si, que seria um fator, mas para mim não é o preponderante, há outros fatores ainda piores que podem atrapalhar nessa entrevista. Então, o propósito da aula é a gente falar aqui de algumas situações de pegadinhas, algumas coisas que são feitas ali e que acabam comprometendo o resultado, tá? Mas a finalidade realmente da empresa é fazer um check-up ali para reconhecer se a pessoa tem afinidade com o cargo ou se ela poderia ser futuramente um problema, né? E a gente vai começar nas dicas falando sobre a questão do nível de linguagem. Eu já trabalhei com vocês aqui, não é só a linguagem verbal que importa. Há outras linguagens, também as visuais, ou seja, a roupa que você veste, o cabelo que você usa, a maneira como você se comporta. Mas a fala também ela é muito avaliada. Então, às vezes, é feita uma pergunta assim, que não há nem muito interesse em entender a sua resposta. A resposta é de menos. Aquela pergunta é feita só para se avaliar o seu nível de linguagem, né? Ou seja, se você usa gírias,
Sinto informar, mas isso já é um problema. As pessoas que entrevistam, os entrevistadores não gostam de pessoas que usam gírias. Porque a gíria, ela está relacionada a algo negativo na estrutura sociopolítica brasileira, né? Então, ela entregaria ali, talvez, alguns hábitos que a empresa não gostaria de ter no funcionário. Então, mesmo que você use gírias, é bom que ali você se policie, né? Claro que a depender do cargo, isso não seria problema, mas nós sabemos que quase sempre isso é. Os regionalismos em excesso, eles também podem comprometer. O que seriam os regionalismos em excesso? É quando você está num estado, mas você é de outro, né? Então, você vai fazer uma entrevista no Rio, mas você é do Espírito Santo. Então, ali você tem que ter um cuidado para evitar regionalismos que marquem muito a sua região de nascimento. Porque há, sim, pessoas que possuem tantos regionalismos na fala que aquilo atrapalharia a comunicação num grupo que não reconhecesse aqueles regionalismos, né? Também é um outro problema. Calões são xingamentos, então não preciso nem falar aqui que não dá para entrar numa entrevista de emprego xingando. Desvios linguísticos referem-se à questão de, a gente não fala erro, né, mas eu vou falar para vocês com mais clareza, erros mesmo na fala, né, em vez de falar nós fomos, eu falo nós foi, nós fizemos, nós pusemos. Eu sempre falo para vocês, não há nenhum descrédito no indivíduo por ele usar desvios linguísticos, né? Não é uma questão de preconceito linguístico. Mas, geralmente, o desvio linguístico está associado a pouca escolaridade. Então, um desvio linguístico marca ali, né, a sua pouca escolaridade, e a depender do cargo, a escolaridade é significativa. Então, você, ao cometer um desvio linguístico, você sai perdendo. Agora, não fiquem assim apavorados e falem com medo de errar, porque assim, é normal também que na fala, hora ou outra, alguma concordância, algum deslize, alguma coisinha saia de maneira equivocada. Eu só estou dizendo assim, o problema é quando o desvio ele é mais comum do que o acerto, né? Então, esse seria um problema, você falar desviando demais as normas. Tente adotar jargões, eu já falei o que são jargões aqui, são palavras relacionadas ao seu campo de trabalho. Então, eu penso que se você está se propondo trabalhar em um cargo, você tem alguma afinidade com ele, então, para mostrar claramente a sua afinidade, tente usar palavras relacionadas a esse cargo, conhecidas por pessoas que trabalham nessa função, né? Claro, né, o máximo que você conseguir aproximar, sim, a fala do nível formal da linguagem, não usando gírias, não usando regionalismos, não usando calões, e tentando falar da melhor forma possível dentro do uso da língua, né? Então, ali são as dicas as primeiras dicas para uma entrevista de emprego ser enfim, né, conceituada. Querem falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. Alguma dúvida? Vocês sabem que eu gosto de aula assim e vocês gostam de falar também. Vamos continuar aqui, mas não se esquivem de falar, tá? Bom, como eu falei para vocês, não é só na fala que a gente acaba mostrando, né, para quem nos entrevista alguma coisa, mas a linguagem não verbal também é importante. Então, outras coisas, por exemplo, como nos comportamos, se mexemos muito o braço, porque se mexermos muito o braço, eu mexo muito o braço, tá? Porque eu sou italiana. Mas quando mexemos o braço assim, o tempo todo, nós indicamos excesso de nervosismo, né? Então, é interessante você dar uma segurada. Uma outra coisa também, o olhar. O olhar, ele não pode ser um olhar para baixo. As pessoas não gostam de conversar com pessoas que olham para baixo, né? Elas começam a pensar mil coisas que de repente você olhe para baixo por timidez, né? Mas há outros sentidos também em você não olhar nos olhos de uma pessoa. Então, olhar não com afronta, mas olhar para a pessoa. É um sinal de respeito, né? Postura, sim. E aí vem a coisa toda da roupa que você usa. Pode parecer bobagem?
Então, né, algumas pessoas dizem, a roupa não tem nada a ver, coisa e tal. Mas a sociedade que temos, ela não evoluiu a esse ponto, de achar que a imagem não tem um significado. Pelo contrário, eu até acho que a imagem tem cada vez significado mais, né? Então, a gente não pode se esquivar de pensar também no uso da roupa. Então, claro, a depender do cargo, tudo é muito a depender do cargo, né? Mas roupas com cores suaves e neutras, que não chamem muito atenção, tanto para homens ou mulheres. Roupas com modelagens clássicas, né? Enfim, sapatos de cor escura, mulheres com salto médio, evitando aquele sapato de festa, enfim. Maquiagem leve, essas coisas básicas de sempre, porque a gente tem que tentar entender como as pessoas trabalham naquele ambiente, né? E já comparecer na entrevista portando-se de acordo. Vou pegar um pouquinho de água, gente, porque... Só um minutinho. É aula o dia todo, aí quando dá a noite, minha garganta já está... Querem falar alguma coisa aqui, gente? Vocês acham que realmente isso é importante ou não? Isso que eu acabei de falar. A linguagem não verbal. O Carlos falou que é importante, o Marcinho também. Até o tom como você responde as perguntas, né? Você responder com calma, não muito devagar, mas também não muito acelerado. Não falar muito alto, não falar muito baixo. São detalhes, né? Que são importantes ali nesse comportamento relacionado à linguagem não verbal. Continuemos. O que pode causar má impressão, né? Cores fortes, estampas marcantes, decote. Não é legal. Bijuterias, joias e acessórios em excesso, a roupa curta, sapato muito alto, maquiagem forte. E aí eu fico até triste, porque tá tudo muito relacionado à mulher, né? Infelizmente, a mulher, ela é muito visada, né? E talvez, por ser mulher mesmo, ela tende a ter até mais cuidado nessa seara, né, do mercado de trabalho do que os homens em alguns aspectos. Continuando aqui, vamos falar sobre as perguntas que são feitas. Sim, claro, postura, sempre, né, Carlos, em qualquer sentido. As perguntas mais comuns, elas parecem ser muito simples. Sempre que você vai a uma entrevista de emprego, as perguntas elas são simples e praticamente padronizadas, assim, entendeu? Eu não vejo muita dificuldade na pergunta em si. O problema é que essas perguntas são capciosas. Elas não são tão simples, elas não são aparentemente tão superficiais à toa. Elas são bastante capciosas, ou seja, elas enganam, porque elas aparentam algo, mas elas aparentam ser fáceis, né? Assim, qualquer pessoa conseguiria respondê-las, mas elas são muito... Elas permitem amplas respostas. E são nessas respostas amplas que elas deixam ali armadilhas. Então, as perguntas mais comuns, né? Fale sobre você, quais são seus objetivos em curto prazo e longo prazo, como você lida com a pressão, por que deveríamos contratá-lo, como você poderá contribuir para essa empresa, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver, qual é o seu maior sonho. Não tem nada ali que não possa ser respondido, nem que seja enchendo linguiça. Por qual motivo você saiu da empresa anterior? Por que ficou pouco tempo nos empregos anteriores? Porque vão olhar ali a sua ficha, né? Enfim. Por que está tanto tempo no emprego atual? Você já recebeu críticas sobre o seu trabalho? Como reagiu? O que você considera importante em uma empresa? Como você se comporta no trabalho? Com que tipo de pessoa você prefere trabalhar? Com que tipo de pessoa você encontra dificuldades em trabalhar? Por que você escolheu essa carreira? Como você se comporta quando algo não sai como planejou?
Então, assim, basicamente não tem nada ali que não possa ser respondido. Só que eu quero mostrar para vocês, a partir de algumas questões, como que essas perguntinhas são capciosas, ou seja, a depender do que você responder, eles vão conseguir perfilar a sua personalidade. Então, eu quero meio que levar vocês a entender isso aqui. E o que eles querem, na verdade, é perfilar, né? A primeira pergunta ali, eu não sei se alguém que já fez entrevista de emprego recebeu essa pergunta, né? Que nem é uma pergunta, assim, é um negócio livre. Fale-nos sobre você. Alguém já teve aqui essa perguntinha? Sim, professora. Na verdade, eu fiz uma entrevista semana passada, né? E aí foi terceirizado com a psicóloga também, né? E aí Uhum. ela pediu para me escrever uma redação sobre mim, né? Então, vamos entender aqui onde que está o perigo dessa pergunta. Que é uma pergunta muito... Não é nem pergunta, olha onde está o perigo, gente. Ela é capciosa. Por quê? O que eles querem entender aqui? O tanto que você é narcisista ou não. O que é uma pessoa narcisista? Narcisista que é um péssimo colaborador, ele é mal visto no ambiente de trabalho. O narcisista é uma pessoa que só pensa em si mesma. Então, ele vai falar com muito prazer sobre si mesmo, né? E eles não querem narcisistas. Vocês pensem ali que é uma coisa que as empresas odeiam. Mesmo porque o narcisista não trabalha em conjunto, ele tem uma tendência muito forte a causar problemas, a querer puxar o tapete dos outros, ele é um péssimo colega de trabalho. Eu já convivi com narcisistas, eu tive problemas, assim. Na verdade, eu não, todo mundo tem, né? Mas eu, como sou professora, às vezes a pessoa é efetiva, a gente tem que saber lidar e vai lidando. Mas o narcisista, ele é problemático, né? Essas empresas não querem. O que o narcisista responderia? Ele falaria de si desde o dia que ele nasceu. Assim, ele traria ali uma autobiografia completa, falando onde ele nasceu, a data, quem é o pai, quem é a mãe, onde ele estudou quando ele tinha 6 anos, o que ele gosta de fazer em detalhes, assim, sabe? E ali a empresa falaria assim, cara, ele é narcisista. Talvez nem fosse, talvez respondesse ali com ingenuidade, mas ficaria ali para ela essa impressão. Então, como que a gente responde isso sem cair nessa armadilha? Quando eles perguntarem, fale-nos sobre você, fale sobre a sua experiência no campo do trabalho e no campo acadêmico. Fale somente sobre a sua trajetória profissional, se você tem, no caso, estágio, alguma coisa assim, mesmo que você não tenha uma carteira assinada, mas o que você já fez como profissional em alguma situação. E fale sobre a sua formação acadêmica, mas fale também a partir ali do que já é adulto, né? Então, eu sou discente do curso de administração da Facel e eu pretendo seguir ou alguma coisa assim. Então, você restringe essa resposta àquilo que interessa ao campo empresarial. Não fale detalhes da sua vida pessoal, porque eles não vão querer, eles vão pegar alguma coisa disso, tá? Então, é uma pergunta, não é uma pergunta, né? É capcioso. Então, tenha muito cuidado e não fique também alongando demais a fala, porque isso aqui dá chance para alongar, né? Eles também não pretendem que alguém seja ali alguém que alongue, eles querem sucinto, né? Porque eles querem pessoas que resolvam tudo com muita rapidez, que sejam muito objetivas. Então, essa perguntinha é bem capciosa. Vocês já tinham pensado por esse lado? Alguém tinha pensado por esse lado, essa pergunta? Pode falar, Bianca. Sim, uma vez também perguntaram, não tem por que eles deveriam me contratar e não as outras pessoas que estavam lá fora esperando para fazer a entrevista. Então é uma coisa que eu penso que é dessa forma aí também, tipo, como que eu iria responder sem me desfazer dos outros, né? Exatamente, porque se você desfizesse dos outros, você mostraria o seu narcisismo. Isso. Você mostraria que você seria uma péssima pessoa para trabalhar em conjunto trabalhar em grupo. Também quais eram pediram para citar 3 defeitos
Aí, Aham. na época, eu fiquei bem nervosa, porque não poderia falar meus defeitos, porque poderia impactar o meu rendimento na empresa, entendeu? Eu vou Aí, falar eu até aqui sobre essa demorei um pergunta dos pouquinho. defeitos também, Ah, tá. porque ela é muito perigosa. Sim, sim. É, Porque vai influenciar no resultado, né, que a empresa espera da gente. claro, Se for né? E ao muito mesmo tempo honesta. você não pode responder eu não tenho defeitos. Você não pode falar Isso, isso. nossa. Até porque não tem como, né? Pode falar, Gabriela. Professora, digamos assim, que seja uma pessoa cru, que acabou de sair do ensino médio, ainda não está cursando a faculdade. Como que você aconselharia essa pessoa a estar se apresentando mediante essa pergunta? Ela não fez nem. Ela nunca foi. Ela Ela ainda não nunca trabalhou no mercado de trabalho e ela não tem nenhuma ingressou, formação ainda não está. técnica. Isso. Nada. Ela só tem o ensino médio, mas nada. Está tentando agora, ainda está tentando a faculdade, ainda vai começar tudo Ela do vai ter, zero. ela vai ter de mostrar o anseio dela de estudar e de crescer na empresa. Se ela não tem nada apresentado passado, ela tem que mostrar o anseio. E aí ela tem que falar, eu pretendo estudar, tem que mais ou menos formular o quê, ter alguma coisa na cabeça. Porque se ela tem 18 anos, ela tem que saber pelo menos um caminho que ela vai seguir. Então, ela tem que mostrar ali o que ela anseia, que ela tem sonhos para estudar, que ela tem sonhos para trabalhar, nem que seja um curso técnico, né? Alguma coisa assim, não tem que ser necessariamente na faculdade. E sempre é mais difícil, né, para a pessoa que não tem nenhuma experiência e não está cursando, enfim, um curso técnico, uma faculdade, se comportar, mas ela tem que mostrar que ela tem anseios, né? Eu iria por esse caminho. Que nem no currículo também, quando a pessoa não tem experiência, eles falam que é interessante colocar trabalho voluntário, né? Sim, sim. Ou até se na escola, por exemplo, você teve algum tipo de função na escola, um líder de turma, você Isso. pode falar, entendeu? Eu fui líder da minha turma, porque as escolas trabalham com essa questão da liderança, ou se você participou de algum projeto, até algum projeto comunitário mesmo, se você é ativo em alguma organização comunitária, né? Quer dizer, se você tem uma vida assim, já de liderança, de autonomia, mesmo que a função não seja remunerada, ela pode ser citada. Porque vai mostrar que você é uma pessoa proativa. Isso aí é interessante. O primeiro emprego é complicado. A Lívia falou assim que eu não tinha absolutamente nenhuma experiência na primeira entrevista que fiz depois do ensino médio. Você passou, Lívia? Mesmo sem experiência, não passou. O ensino médio, a terceira série do ensino médio, eles têm essa matéria. A terceira série do ensino médio, não sei se o professor trabalhou com vocês e tudo mais, mas a terceira série do ensino médio trabalha em entrevista de emprego. Eu lembro que quando eu trabalhei com o terceiro ano do ensino médio, há uns 2 anos, eu trabalhei tudo isso aqui com eles. Tá no currículo, né? Pode falar, Milena. Professora, eu acho também que uma porta que abre muitos caminhos para a carreira é a questão do adolescente aprendiz. Porque eu fui adolescente aprendiz nessa empresa que eu estou trabalhando e tecnicamente eu não saí de lá, eles continuaram me chamando para prestar serviços, não com contrato. E esse ano eles foram lá e me contrataram. Então, assim, essa questão de adolescente aprendiz, jovem aprendiz, ajuda muito a pessoa no começo da carreira profissional. É maravilhoso. Eu me lembro, assim, que tem alguns alunos que estavam na Escola Viva, no Bartovino, que é o dia todo estudando, né, enfim. E aí surgia a oportunidade para participar do Jovem Aprendiz. Eu aconselho ele, gente, vale mais hoje você ter essa experiência do que ficar o dia inteiro estudando aqui, já com 17, quase 18 anos. Vale mais a pena você ter essa experiência. Para o campo do trabalho, eu acho que vai te trazer mais retorno. E é algo que você pode citar no currículo, citar na entrevista. É uma experiência mesmo, né? Tem uma formação também, né, Milena? Não é só o trabalho em si, tem uma formação também para você fazer parte. Sim, muita aprendizagem. Igual, dependendo do setor que você trabalhar, você consegue passar por todos os outros setores da empresa e aprender um pouquinho de cada processo de lá de dentro, de como, por exemplo, eu trabalho numa empresa de fabricação de torres, né?
de linhas de transmissão, de iluminação. Então, a gente sabe, como eu passei por vários setores lá dentro, eu sei um pouquinho de cada setor, o que cada setor faz, como é feito uma torre, qual o processo que leva. Então, é muito bom. E isso eu aprendi enquanto eu era aprendiz. E você aprendeu isso muito jovem, né? Sim, com 15 para 16 anos, e agora eu tenho 18 e sou efetivada lá. Eu fiz 18 e 4 meses depois de ter feito 18, eles me contrataram. Isso, e agora você tem toda a chance de crescer lá também, não é? Aham. Nossa, fantástico, viu? Eu sou muito assim, muito favorável que os alunos tenham essa experiência, eu sempre aconselho. Acho que vale muito a pena. Porque às vezes você esperar 19, 20, né? Se você puder começar antes, não tem nenhum mal nisso, né? Deixa eu ver aqui os comentários. O Carlos falou que quando ele fez o ensino médio não tinha essa preparação. Hoje é previsto no currículo do ensino médio, terceira série. Não sei se a escola trabalha, mas é previsto. O Luiz falou que ele não tinha experiência em minha primeira entrevista, mas conseguiu. Mandou ver, né, Luiz? E o Carlos falou que quando entrou na empresa foi por quem indica, Carlos? Eu entendi assim, quem indica. Ok. Tem essa brincadeirinha do quem indica, né? Ajuda, né? Mas nem todo mundo consegue. Vamos lá, outra perguntinha capciosa. É bom, hein, Carlos? A Larissa passando as... gente, essa aula aqui, então, todo mundo já passou. Vocês vão ter que me ensinar, então. A próxima perguntinha capciosa. Qual o seu maior defeito? A colega citou, né? Essa perguntinha é difícil, por quê? Porque defeito todo mundo tem. Então, você não pode negar defeitos, né? Agora, você não pode ser sincero em demasia a depender do seu defeito. Porque vai lá que o seu defeito é atrasar. Gente, que empresa que, ouvindo você falar que vai atrasar, vai te contratar. Mesmo porque o atraso não é um defeito, assim, parece bobo, mas, assim, é um defeito que a pessoa que tem esse hábito, ela tem dificuldade de lidar com ele. Eu sei porque eu sou pontual. Eu falo que o meu defeito, a qualidade, é ser muito pontual. Eu tenho muita dificuldade com atraso, até dos outros indivíduos, né? Eu me lembro de uma menina que ela foi fazer foi fazer uma entrevista no Casagrande para Caixa. Qual o seu maior defeito? Eu tenho dificuldade com cálculo. Eu falei, gente, calma, a gente tem que falar um defeito, mas a gente não pode ser sincero em demasia, porque a depender do seu defeito, não vai rolar. Então, assim, cuidado com a sinceridade, mas também você não pode também mentir, enfim. Então, é todo um cuidado para responder, né? Então, vamos a algumas dicas. A primeira coisa é mostrar que, apesar do defeito, você se propõe a ser determinado e vencê-lo, né? Então, você tem que mostrar um defeito e, ao mesmo tempo, dizer que você está determinado a vencê-lo, ou melhor, dizer que você já tem vencido, né? Que esse defeito, ele já é um defeito que está em processo de remissão. Você já está transformando esse defeito quer dizer, você já está fazendo com que esse defeito não exista mais. Agora, também, você pode falar alguns defeitos que podem não ser tão defeito assim, né? Então, a depender do cargo, você fala assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu quero ter tudo pronto em adiantado, né? Então, por ser muito ansioso, eu quero sempre entregar as coisas de maneira adiantada, ter tudo sob meu controle. A depender do cargo que você tem, esse defeito, ele não é um defeito, né? A ansiedade mas se a ansiedade te leva a ser uma pessoa que tem tudo muito sob controle, isso acaba sendo positivo. Então, essa resposta, assim, de meio fazer a coisa virar a seu favor, né? Eu sou uma pessoa muito metódica, eu tenho tudo muito...
eu sou muito detalhista. Tá. Esse fato de ser muito detalhista pode ser um defeito em algum campo, mas ao mesmo tempo é uma qualidade, entendeu? Então você vai jogando ali com defeitos que eles não são tão assim, né? Tão defeitos, na verdade. E aí isso também é uma ótima resposta. Você burla e ao mesmo tempo você dá uma saída, né? Agora, se você tem que falar ali uma coisa mais sincera, tipo assim, não sou muito organizado, mas eu tenho ultimamente tentado me organizar melhor. Eu gasto muito tempo para fazer uma tarefa, mas tenho tentado fazer essas tarefas com mais rapidez. Eu deixo os trabalhos para a última hora, mas tenho tentado ter as coisas mais sob meu controle. Então, assim, mesmo que você aponte um defeito mesmo, tente mostrar que você tem tentado trabalhar para não recorrer, né, o tempo todo nesse defeito. Agora, é uma perguntinha perigosa. Vocês não podem fazer uma entrevista para o Casagrande, para o Caixa, falar que não sabe fazer cálculo, né? Então, cuidado, né? Ou trabalhar numa empresa de ônibus, sei lá, e falar que chegam atrasado. Tem coisas que não cabem bem. Tem também uma outra pergunta que pode parecer que não é capciosa e que é qual a sua maior qualidade? É o contrário, né? Então, aqui na qual é a sua maior qualidade, cuidado com o narcisismo, cuidado com querer vender o peixe, né? Querer vender o peixe com muita rapidez, porque eles podem achar você também muito convencido, muito egocêntrico. Então, cuidado, porque geralmente quem faz entrevista de emprego é psicólogo. Então, saibam falar as qualidades, mas saibam maneirar, né? Serem também humildes, porque a humildade, ela é um valor muito importante. Então, saiba dizer as suas qualidades, não negue, não seja tão humilde a ponto de não dizê-las, né? Mas, ao mesmo tempo, não fique ali muito convencido. Algumas qualidades importantes para as empresas. Organização, sempre é. Flexibilidade, eu acho que essa é muito legal. Porque no mundo que a gente está, se você não for flexível, não souber lidar com mudanças, e não souber lidar com pressão, você também não vai ser um bom colaborador, né? Sinceridade é uma qualidade que sempre é valorizada. Criatividade, que é aquela pessoa que sabe agir em diversas situações, né? Se comportando de maneira que se molde ao que é necessário. Proatividade é uma das coisas que as empresas mais reclamam hoje. Pessoas com iniciativa. Pessoas que não precisam esperar outras pessoas para encontrar caminhos e soluções. Então, pelo menos é o que eu escuto mais, né? É o tipo de qualidade que a empresa mais almeja e uma das qualidades que menos se encontra. Então, assim, o sujeito acomodado, esse sujeito, ele é um problema, né? Então, essa proatividade, essa capacidade de liderança, né, de agir, respeitando a hierarquia, claro, mas essa capacidade de olhar além, de ver além, de estar além, ela é definitiva e ela também né, um traço de alguém que vai entrar num cargo hoje, mas vai conseguir almejar outros cargos posteriormente, vai crescer na empresa. Eu até estava conversando com uma pessoa que trabalha na Havan. Eu conheço essa pessoa e ela mudou para Linhares, porque ela veio trabalhar aqui num cargo mais hierárquico lá na Havan, mas quando a Havan abriu aqui, eles recrutaram muitos linharenses, enfim, foram feitas várias entrevistas, é uma empresa de um porte grande, né, para Linhares principalmente, e uma das qualidades que eles menos perceberam foi a proatividade. Assim, eles acharam que as pessoas aqui, elas seriam aquelas pessoas que obedecem, se acomodam bastante, assim, mas que não teriam muito proatividade, né? Então, os cargos mais hierárquicos realmente foram pessoas que vieram de fora, porque já eram funcionários conhecidos e tinham aí as suas habilidades conhecidas.
e foi uma característica que não foi encontrada, assim. E muita gente deve ter feito entrevista, né? Então, a proatividade é uma qualidade que, se você citar e depois mostrar que tem, né, uma vez contratado, é interessante. Pontualidade, sempre, isso é importante. Até porque um funcionário que não é pontual, ele acaba abrindo espaço para que outros não sejam, né? Então, tem essa questão do exemplo. E isso gera transtornos para uma empresa. Como assim? Fulano nunca chega no horário, o que aconteceu com ele? E vai se criando ali um rádio peão. A sabedoria, eu acho muito complicada para quem é muito jovem, né? É meio difícil até encontrar alguém que é muito jovem e é muito sábio. Acontece. Mas é natural que a pessoa que ainda é muito jovem, ela não tenha desenvolvido ali, né? E sabedoria não é inteligência, tá? São questões diferentes. Então, é nesse ponto aqui que uma pessoa mais velha, ela pode sair privilegiada numa entrevista de emprego. Porque, de repente, a empresa precise de alguém que tenha um olhar mais experiente para trabalhar também no grupo, né? Eu acho essa qualidade muito importante. Eu não sei se é muito valorizada, mas eu observaria se eu fosse recrutar alguém. Esse indivíduo, né, com essa experiência, que é muito importante. Alguma pergunta, gente? Por hora? Beleza, Larissa. A outra perguntinha, por que você quer trabalhar conosco? Olha, essa aqui também é boa. O que a pessoa quer medir aqui quando ela pergunta isso? Ela quer medir o quanto você pesquisou a empresa antes da entrevista. Ou o quanto você pesquisou o cargo que você se propõe. Então, é interessante que você saia um pouquinho daquele lugar comum, eu quero trabalhar porque é uma grande empresa, ou porque eu posso crescer, ou porque eu posso contribuir, essas coisas assim, e falar mesmo que você conhece a cultura da empresa. Toda empresa tem, né, uma identidade. Então, você fale um pouco ali dessa cultura, dessa identidade. O cargo que você se propõe, né? Quando você vai fazer uma entrevista, você geralmente foi porque tem um anúncio, alguma coisa assim, alguém te chamou, e tem um cargo ao qual você se propõe, enfim, né, colaborar. Fale um pouco desse cargo. Seja bem objetivo, não fica subjetivo, não. Mostra para eles que você já conhece a cultura da empresa, que você conhece a organização, que você conhece a função do seu cargo, que você sabe em que bairros essa empresa atua, ou em que cidades ela atua, ou até em que estados ela atua. Mostra ali que você fez o dever de casa, que você já sabe bem sobre essa cultura ali, né? Eles vão falar assim, cara, né, como que ele tá ciente de várias coisas, isso vai chamar a atenção. Então, tem que dar uma estudadinha antes de ir, né? Pode elogiar a empresa também, fiquem à vontade, falem ali o que vocês gostam, seu ambiente, a organização, a missão, os valores. E também fale ali que essa empresa pode trazer oportunidades para você explorar suas habilidades. Enfim, mostre ali realmente, pode realmente fazer umas coisas positivas em relação à empresa que eles vão gostar. Se vocês foram chamados à entrevista por causa de um telefonema, porque entregaram um currículo, é uma coisa, mas se vocês viram um anúncio e foram lá e fizeram lá uma inscrição para entrevista, aquela coisa toda, fala mesmo desse anúncio, enfim, né? Podem descrever ali, porque no anúncio, de repente, fala ali, né? Vai ter férias, vai ter hora extra, sei lá. O anúncio, geralmente, ele traz tudo, o salário, a função. Então, podem citar ali também esse anúncio que estava lá, porque vão perceber que vocês são pessoas bem ligadas, bem espertinhas, né? Ligadas no mundo. Pode recorrer também ao currículo, porque, geralmente, quando começam a entrevista, eles têm também em mãos o currículo, né? Que você ou entregou antes e eles têm acesso ali, já deram uma lidinha, ou na hora da entrevista mesmo eles pegam o currículo para acompanhar a entrevista.
Então, de repente, eles nem olharam para aquele currículo com atenção, sei lá, tanta gente. Você pode, então, começar a ir falar do seu currículo mesmo, entendeu? Ó, o meu currículo já mostra ali. Aí a pessoa vai meio que direcionar o olhar para esse currículo, ou tentar entender ali que você tem uma coisa programada, séria, né? Então, tudo se oportuniza por meio dessa questão. Essa aqui é legal, como reage a críticas. Receber críticas não é fácil, é muito mais fácil receber elogios. Os elogios, eles podem ser verdadeiros, podem não ser, né? Enfim, mas é muito mais fácil recebê-los. As críticas não, elas são mais difíceis, porque é complicado, né? Quando você às vezes faz tudo tão bem ou faz o melhor que você pode e as pessoas não gostam, mas é muito difícil agradar a todos também. E quando a gente ainda é muito jovem, as críticas abatem muito. Eu me lembro que as críticas que eu recebia no passado, elas mexiam muito mais comigo do que elas mexem hoje, assim, porque também tem a questão aí da sua experiência, né? Então, hoje eu sei ponderar, ouvir, refletir e não sofrer. No passado, realmente, aquilo me abalava. Então, assim, é muito complicado, né, receber críticas de qualquer maneira. Principalmente quando você não está acostumado ou ainda não é muito experiente. Então, é uma pergunta capciosa, porque você tem de receber críticas no campo empresarial e você não pode reagir. Eles não querem que você reaja com estresse, né? Eles não querem que você reaja também ficando deprê ou para baixo, se desmotivando. Então, essa pergunta, ela é muito, assim, pontual. Por quê? Você tem que mostrar que você está maduro para receber críticas. Você entende que as críticas, elas são construtivas. E você tem que afirmar ali na entrevista que você está pronto para recebê-las e pronto para mudar a postura, mudar o comportamento, né? Mesmo porque você vai iniciar na empresa, então há muitas coisas que você ainda vai ter de aprender sobre os valores daquela empresa. E você vai precisar, sim, né, da ajuda de algumas pessoas para te ajudar a nortear ali o caminho que você vai tomar naquele campo de trabalho. Então, é dizer que reage com cautela, com reflexão, com aceitação, né? Enfim, e tentar fazer isso mesmo, porque é assim que tem que ser. As críticas, elas, por mais que machuquem, às vezes elas realmente são necessárias e fazem crescer, né? Ah, tá. No caso aqui, fale sobre os resultados, né? No caso, sobre projetos, sobre resultados. Ai, acho que ficou um pouco mais elaborado aqui. Peraí. Tá que eu passei? Fale sobre os resultados, parece que ficou um pouco... Acho que resultados de projetos, acho que faltou alguma coisa ali. Talvez eles perguntem a vocês, assim, se vocês já se envolveram em algum projeto, quais foram os resultados. E aqui, quando eu falo projetos, não tem que ser somente projetos no mercado de trabalho, né? Como já foi falado aqui, podem ser projetos comunitários, sem fins lucrativos, né? Sem um aspecto, assim, de envolvimento financeiro. Mas alguma coisa que você se envolveu e deu muito resultado. Então, eles podem pedir ali alguma coisa relacionada a isso. É sempre positivo ser proativo e ter, né, alguma coisa para falar. Como se vê daqui a 5 anos nessa empresa, por favor, nunca falem que vocês se veem como o chefe. Tipo assim, eu vou comprar essa empresa, eu vou ser o chefão daqui. Não, né? Vocês têm que falar que vocês vão se envolver nos processos da empresa, vão tentar mostrar proatividade e pretendem crescer junto com a empresa, né? E não se tornarem ali ameaça para quem já está ali, né? Não é essa a ideia. E crescer junto também, né? E crescer com os colegas, meio no sentido ali de grupo. Então, é uma pergunta perigosa porque você realmente vai querer crescer na empresa. O problema é você crescer Ícaro, né?
é você falar que vai crescer demais, aí você chega na beira do sol e as suas asas derretem, como a mitologia lá, o sonho de Ícaro. Então, tem que ser uma pergunta respondida com muito cuidado também. Você vai falar sobre a questão da aprendizagem, o quanto você quer aprender com essa empresa, fazer carreira e ajudar a empresa, enfim, né? Nessa questão ali do crescimento, mas com o grupo. Pessoal, cada perguntinha, ela tem ali algo capcioso. Eu não trouxe todas, eu trouxe só essas, né? Mas a ideia foi tentar mostrar para vocês ali e alertar até para o cuidado de responder. Há modalidades em que as entrevistas são em grupo, há modalidades em que as entrevistas são por escrito, há inúmeras modalidades. Não é só uma modalidade que você está aqui olhando para outra pessoa. Cada empresa ela vai ter ali uma forma de conduzir a entrevista e não é sempre assim, entrevistador, não. Isso até geralmente acontece quando são cargos assim um pouco mais importantes, enfim. Mas, de qualquer forma, o assunto gira mais ou menos em torno do que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? Eu não vou passar todas as perguntas porque eu acho desnecessário. Eu só quero mostrar mesmo como é capcioso. Querem fazer alguma perguntinha, gente? Querem trazer uma experiência? O Carlos falou que no entendimento dele as críticas são necessárias. São muito necessárias. E com o passar do tempo a gente consegue entender melhor, né? Que aquilo muitas vezes não é para te derrubar. Pelo contrário, é para te ajudar. É uma pergunta também que eles querem observar se você reage com estresse, né? Assim, a hierarquia, né? Podemos continuar, gente? Sim, professora. Beleza. E aí eu trouxe aqui o currículo, que geralmente está associado à entrevista, né? Nós temos algumas plataformas hoje, assim, para currículos, em que você